Ô, meus compadres, estamos aqui de novo e hoje nós vamos falar sobre as políticas migratórias do Trump e o que a gente pode tirar de lição em cima disso, né? Vou comentar o que vem acontecendo, né? Donald Trump, né, ele assumiu com duas bases principais, né? Uma que era cuidar da inflação e devolver o poder de compra pro americano, né? Isso era a ideia e a intenção dele, né? Diminuir a inflação. E a outra questão, né, que ele tratava muito era da imigração. No começo, né, eles miraram na criminalidade, né, fizeram toda essa expansão, toda essa base. Houve muitos venezuelanos que foram mandados lá, inclusive para aquela prisão em El Salvador, né, do Bukele. E nisso logo descobriu-se que não tem tanto imigrante bandido entre os imigrantes legais ou ilegais. Logo, a polícia deles, com o decorrer do tempo, começou a mirar nos imigrantes que não cometeram crime nenhum. Seja aqueles que estão esperando o documento, o visto, para poder de permanência. Os únicos que estão escapando, por enquanto, é quem tem o green card ou a cidadania. Beleza, Jefferson? Está aí, eu já vi em todo lugar. O que você quer dizer com isso? Bem, vamos lembrar que na última eleição o Trump ele perdeu por duas coisas, né? George Floyd e por causa do Covid. George Floyd, apesar de todo mundo saber que ele era um criminoso, colocou a arma na barriga de uma mulher grávida e tudo mais, rolou toda uma polêmica com o lado adversário dele sobre explorar. E a mesma coisa, a gente não precisa falar nada, na parte do Covid. Vocês, pensem comigo, ele agindo dessa maneira, favorece ou desfavorece o nosso lado em combater os pensamentos de esquerda? Desfavorece, porque isso legitima o discurso da oposição. Isso legitima falar que ele é uma pessoa autoritária, que ele é uma pessoa inescrupulosa. Isso valida todo aquele discurso que a gente sabe que talvez em parte esteja certo. Quando fala que ele é uma pessoa meio inescrupuloso, porque as atitudes dele vão ser sinceras, estão sendo bem desmedidas, né? Tá faltando temperança ali. E temos que criticar mesmo. Não é porque ele é o presidente dos Estados Unidos que ele está imune a falhas e erros, né? Também o comportamento dele com a Ucrânia, mas não é o caso desse vídeo. Então, isso vai, na minha opinião, possivelmente acabar elegendo mais políticos na midterm. Caso você não saiba o que é midterm, é uma eleição de meio de mandato. Lá onde eles elegem a outra metade da Câmara dos Deputados e dos senadores, que serve meio como um termômetro para ver qual que é o interesse do público com o governo atual. E ele vai jogar muito para a mão dos democratas. Daí a gente pode trabalhar em duas hipóteses aqui. Uma, como ele já ganhou por causa de um discurso, que o pessoal já está cansado do discurso woke, muito possivelmente os democratas eles vão vir com um discurso mais moderado. Não serão tão wokes, mas também não serão tão republicanos. Será mais médio de centro. Mas mesmo assim não tão válido para pessoas que pensam mais à direita. Então, de novo, eu reafirmo. Isso ajuda a pauta de direita, esse comportamento dele. O outro ponto é que as coisas estão tão polarizadas que ninguém mais vai mudar. Tudo bem, se é esse o ponto, o diálogo ele já está meio difícil. A gente já sabe e isso só confirma a dificuldade maior ainda do diálogo. Mas a gente tem que observar, né, que os protestos agora estão implodindo para outras cidades, que nem Boston, Nova York. Mas Jefferson são cidades historicamente já de maioria democrata. Sim. Só que vamos lembrar de uma coisa. A eleição nos Estados Unidos, antes das redes sociais, imagina que o centro vai para a direita e vai para a esquerda. Lá, muito dificilmente quem é democrata passa a ser republicano e vice-versa. O político antigamente lá, eles tinham que tender a ter discursos mais de centro. Porque quanto mais próximo do centro, maior o eleitorado que ele ia pegar. Às vezes tem uma conversão de um lado para o outro, tem, mas isso é bem difícil. Com as redes sociais, o que aconteceu? O discurso ele ficou mais radicalizado. Pode ser
que agora esteja surgindo um grau de conscientização maior e o pessoal esteja voltando num sentido natural, mas eu acredito que o próximo presidente dos Estados Unidos que vai vir a ser vai ser democrata, por questões que eles estão observando que não dá para abandonar a Europa, visto que o Trump ele anunciou que ele chegaria e ele traria paz para o mundo. A guerra da Ucrânia nunca teve uma fase tão violenta de ofensivas por parte da Rússia. Recentemente, Israel e Irã estão se degladiando, que eu falei no meu outro vídeo. Então, você percebe que quase todos os pontos dele estão falhando. Ele tem uma visão que eu concordo com ele. A gente precisa tirar essa mítica falsa sobre a prestação de serviço e a gente deixar de desvalorizar tanto o operário de fábrica. Os dois são essenciais e não dá para ter uma diferença tão grande salarial. Um bom exemplo que a gente pode fazer disso é olharmos para a China hoje, com a opinião de muitos antropólogos, lá o que acontece. O jovem uma hora fica sobrecarregado a área e o jovem ele não quer mais trabalhar. Mas isso é um assunto para outro vídeo, vou deixar vocês curiosos aqui. Comente se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo que eu citei aqui. Então, você trazendo essa valorização para todas as mãos de obra, você traz uma equidade, você traz uma distribuição de renda. Quando eu falo de distribuição de renda, não pensa em uma coisa que só Marx falava. Adam Smith falou primeiro, Edmund Burke falou depois, e foi nessa ordem: Smith, Burke e Marx. Por isso que a obra de Marx é maior, são 3 livros de 800 páginas, porque ele leu os outros dois. São Tomás de Aquino, muito antes dele, já tratava desse ponto da distribuição. Mas Jefferson, quer dizer que a gente tem que distribuir? Sim, cara, tem que distribuir. Porque pensa bem, aquele companheiro teu lá, que ele não é tão inteligente quanto você, ou não teve tantos privilégios, somado essas duas coisas, ele, se ele não tiver como pagar as contas, ele vai recorrer a um furto, alguma coisa. E esse furto pode escalar para algo violento, que pode ceifar a sua vida, quem sabe. Então, uma distribuição de renda, ela ajuda sim essas políticas, lógico. Mas não pode ser exagerado, que nem a gente está vivendo aqui no Brasil, que nem essa troca de favores que vive aqui. O pessoal vai lá, dá o auxílio e você dá o voto funcionando as pessoas. Tem que ter instrução, tem que ter orientação. E, como eu sempre falo, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, você que tem mais capacidade, seja intelectual e financeira, pare de ser preguiçoso. Porque o Brasil só está onde está porque ninguém vigia. E os Estados Unidos é a mesma coisa. O povo lá parou de vigiar, os políticos, a cultura woke subiu com força. O Trump é uma resposta à cultura woke, ele é os anticorpos que veio, mas está sendo uma resposta muito forte. Ou seja, logo eles vão tomar o país lá vai tomar algum imunossupressor, e aí fica difícil a gente calcular qual vai ser o próximo cenário. Mais estável, menos estável, mais radical, menos radical. Mas aquilo que deveria avançar de forma calma, gradual, evoluindo, tá, como diria que nossa região, cambeteando. Então, a gente tem que... Quem está assistindo esse vídeo aqui, você que assiste, você já é uma pessoa diferenciada dos demais. Você busca entender geopolítica, entender como essas coisas influenciam todo mundo. Uma coisa que eu falo para você, pense como eu já falei para você pensar e mostre esse vídeo e os outros, mas principalmente esse vídeo aqui, onde eu estou batendo mais na tecla da importância da consciência e da responsabilidade, para aquele seu colega que você acredita que possa vir a aprender muito com o conteúdo. E peço que você deixe o like, como você pode observar, a gente está evoluindo o cenário aqui, dos primeiros vídeos, se olhar até agora como que a gente foi, né? Para onde nós estamos, né? É bem interessante. E acompanhe nossas outras iniciativas, né? O Projeto Malaquias e o podcast Prosa de Compadre. Como você vê aqui na fotinha na caneca. Um forte abraço e até mais e uma ótima semana.